Vamos lá, vamos para o comentário semanal de 2 de abril. E vamos ver o que aconteceu de fatos técnicos na semana de alguns ativos e o que a gente precisa observar, o que os gráficos estão nos mostrando para observar para a próxima semana. Vou pedir um pouco de paciência. Hoje eu quero falar um pouquinho mais, trazer mais elementos aí para tentar enriquecer a nossa análise. Então vou começar aqui falando de S&P, Nasdaq, vou falar de algumas ações principais americanas e tentar fazer um fechamento disso tudo. E depois eu vou falar aí de treasuries e os outros ativos que toda semana eu acabo falando. Vamos começar com o S&P. O S&P deu uma recuada aí no meio da semana, ainda está naquele cenário que eu chamei de Dead Cat Bounce, o pulo do gato morto, que era um cenário que começa a empolgar, né? Se começa a se perguntar se as bolsas americanas vão voltar para o topo histórico, mas ainda não entrou aí onde eu acabei determinando que seria o início de um movimento de teste de all-time high, de topo. Ainda está no cenário do Dead Cat Bounce e ele permanece. A gente não pode ainda descartar este cenário. Vamos precisar observar para a próxima semana, né, se... Deixa eu botar para cá, não vou conseguir. Se o S&P, né, fez uma correção e vai voltar a subir. A gente não tem essa informação ainda, né, e não temos evidências disso. Começamos a ter evidências para os dois lados, tá? E eu vou acabar mostrando isso. Primeira evidência aí que perdeu força a subida, né? E até natural, porque uma subida bem forte, uma correção é natural. Não conseguiu vencer no semanal esta região aqui de possível resistência. Inclusive até a resistência aqui inclinada, que foi vencida, né, acabou fechando para dentro. Se a gente botar no gráfico semanal, o candle está para cá. Vamos dar uma olhada em termos de médias para o S&P. Em termos de médias, tá? Fez um candle feio na semana, mas se manteve acima da média de 21. Também se manteve acima da média de 200 e a média de 21 está cruzando a de 50 e a 50 começando a fazer uma curvinha de novo para cima. Então são fatos aí. A gente tem um candle feio no semanal, né? Não venceu algumas resistências no semanal, né? Se permaneceu dentro daquele cenário do Dead Cat Bounce, mas por outro lado as médias começaram a melhorar. Tá? Então temos aí argumentos para os dois lados e por isso a gente precisa observar muito de perto o que está acontecendo na bolsa americana. Vamos para o Nasdaq. No Nasdaq já é um pouquinho diferente. Não conseguiu vencer a média de 200, apesar da de 21 ter cruzado de 50 querendo fazer uma curvinha, mas fechou acima da média de 21 do semanal, porém, né, não passou a média de 50. E outro fato favorável aqui é que veio acima aqui da nuvem de Shimoku que estava respeitando na semana passada. Então vejam que a gente tem sinais contraditórios, coisas para se empolgar e coisas para ficar ainda reticente. Vamos dar uma olhada no Nasdaq aqui por este cenário aqui, ó. O Nasdaq por este cenário aqui não conseguiu aí vencer aqui os 15.290, que é uma região importante, tá? Mas parece que ele fechou acima aqui dessa resistência inclinada. E pelo semanal também não conseguiu vencer os 15.070. Então, ficamos aí com várias coisas para observar na semana. E a gente vai olhar um pouco das ações, né? Antes de eu entrar nas ações, deixa eu só, não me esquecendo, só um pontinho de alerta. Eu fiz, inclusive, uma publicação no TradingView, vai estar nas ideias relacionadas ou na descrição do vídeo, sobre o VIX-FIX, que é um indicador aí proposto pelo Larry Williams, tá? Que ele faz um ajuste no VIX, que é o índice de volatilidade, né? E aqui mostra aqui o que? O VIX-FIX está mostrando aí uma subidinha enquanto o VIX está apontando para baixo. Tá? Isso é só um pontinho de atenção. Tá? Houve uma queda, realmente podia ter uma reação aqui, mas é um pontinho de atenção. Vamos voltar para as ações.
Eu quero falar um pouco de ações. Vou começar com Apple. A Apple rompeu aí uma bandeira que estou acompanhando há bastante tempo no semanal, subiu quase até o topo, deu uma recuada natural, né? Toda a pernada de alta. Eu vejo com bons olhos aí o movimento de Apple e espero que ela realmente venha testar o topo histórico. Acho que é saudável o movimento da ação, se a gente olha ela por médias, também ela está saudável. Mas aí eu vou olhar a Amazon. A Amazon, olha, tentou ficar acima da média de 200, fechou abaixo. Cruzou de 21 para de 50 apontando para cima. Parece um pouco o Nasdaq a Amazon, né? E aqui no semanal ela tentou ficar acima da média de 50 períodos, não conseguiu. Tentou romper a nuvem de Shimoku, não conseguiu, ficando abaixo. Então já temos aí uma ação. Apple, uma ação importante, ainda está toda bacana para cima, mas a Amazon já nem tanto, perdeu força. Vamos falar de Tesla, né? Tesla também, vamos começar por aqui. Tesla também rompeu uma bandeira do semanal. Essa bandeira eu fiz uma publicação e, para mim, o momento que ela perdeu os $900, para mim os $900 eram uma região de preços muito importante. Para a Tesla, eu tinha desistido da bandeira. Ela não desconfigurou, tá? Mas ficou muito esquisita trabalhar abaixo de 900, perdeu uma LTA importante. Então eu não gostei do movimento corretivo que aconteceu em Tesla, mas ela estava ainda dentro da bandeira nesse semanal, tá? Essa bandeira representa no semanal, e agora houve o rompimento desta bandeira. E eu estou olhando este gap aqui que formou e estou em dúvidas. É realmente um gap de força de rompimento e vai voltar para as máximas, ou pode ser aí um gap de excesso, né? Então estou observando o Tesla e não estou tão empolgado Tesla como eu estou com Apple, né? Tesla, em termos de média, está bacana, né? Veio aqui, testou de 50, puxou para cima, né? Mas foi um movimento aqui muito intenso, ó, ela veio até $700, né? E quem estava acompanhando o contexto de Tesla sabe que os $700 era uma região importante no passado, foi um trabalho para conseguir passar. Tinha uma LTA aqui que ficou quicando várias vezes e ela foi abaixo, né, de tudo isso. Mas enfim, vamos acompanhar. Por enquanto, né, existem elementos para ficar animado com a ação, mas com algum cuidado. Facebook, né, temos esse grande gap, estava bem esmagado, mostrando bastante divergência e está dando uma corrigida. Agora a dúvida é se essa corrigida vai ser só desta pernada aqui e veio até aqui para voltar a testar, ou se ela vai poder subir um pouco mais. A gente não sabe que jogo o Facebook ainda está jogando. O que a gente pode levar em consideração é que tem chance de Facebook dar uma nova pernadinha para baixo. Ó, veio aqui na média de 50 no diário, não conseguiu vencer a média de 200 no semanal. Pode, né, ou lateralizar ou voltar a cair, e isso vai acabar pesando nos índices. Vamos falar de Microsoft. Microsoft aqui tentou ficar abaixo de 200, né, tá brigando aqui um pouco na região. Tá ok aí em termos de médias, mas quando eu olho para o gráfico diário de Microsoft, ela fez uma pernada para baixo, corrigiu exatamente 61% de FIBO e pode escorregar novamente. Excelente empresa, mas pode, aqui está mostrando o gráfico. Nvidia, outra excelente empresa, ó, veio quase a 61, fez um gap bem esquisito aqui numa região de possível resistência, né? Fechou um pouquinho acima, mas um pequeno esquisito, e deu uma escorregada. Pode fazer uma nova pernadinha para baixo. Em termos de média, a Nvidia está mais bonita que Microsoft, né? Mas pode ser aí o cruzamento, principalmente nas médias do diário, né, delas se alinharem novamente para baixo. Então estamos aí num cenário um pouco mais, né, temos possibilidade de ir para os dois lados nas principais ações americanas. Agora eu vou falar de um setor americano que eu venho acompanhando há algum tempo, que é o setor de healthcare. Esse aqui é um gráfico de rotação relativa. Eu estou olhando aqui o setor de tecnologia contra o setor de healthcare. Eu comecei a sentir que quando o setor de tecnologia estava muito esmagado e começou a subir novamente, o
que ele estava com desempenho relativo superior a outros setores do S&P. Vamos lembrar que esses dois setores, o primeiro de tecnologia é o de maior peso no S&P e o segundo de maior peso é o setor de healthcare. Tá? E aí, aqui está nos mostrando aqui num gráfico diário que realmente o setor de tecnologia teve um desempenho superior relativamente ao setor de healthcare. Então, quem mais subiu foi tecnologia, healthcare subiu também, mas não na mesma intensidade. Ele está entrando aqui numa fraqueza já, né? Ficando para trás. E aí, quando eu olho, né, as ações deste setor, que eu venho acompanhando, a principal aqui é o United Health, né? Eu já vinha identificando aí uma fraqueza. Ela tá linda de médias, enfim, mas quando a gente olha para ela por aqui, ó, a gente começa a identificar fraqueza. Né? Ela veio, fez um novo topo, que ainda pode ser um topo duplo, né? Tá dentro ainda do conceito de topo duplo. Ela está batendo numa resistência no índice de força relativa e pela linha de tendência de alta do indicador de força relativa, inclusive, rompeu. Não está tudo perdido, tá? Fez um candle semanal no fechamento, mas está mostrando fraqueza nesse topo. Essa é uma ação que vem subindo há muito tempo. Se tu olhar, o contexto dela é muito bonito, mas em alguma hora pode corrigir. Se eu olho o Johnson Johnson, ó, já está uma briga e uma bagunça um pouco nas médias. E parece que fez um topo duplo. Ah, então estou observando o Johnson Johnson. Essas são duas ações principais desse setor de healthcare. Depois nós temos Thermo Fisher, que pode voltar a cair. A Pfizer já está dando uma recuada, pode voltar a cair. E aqui a estrelinha desse setor, que é uma ação que subiu muito nesse último tempo, tá? Que é o desdobramento aí dos laboratórios Abbott. Essa ação aqui ela subiu bastante, está mostrando aí um pouco de exaustão e pode corrigir. É uma correção para mudança de tendência? Não, mas é uma correção e pode pesar aí no setor de healthcare. Então, coisas para a gente ficar ligado. Temos lá Apple, Tesla subiram bastante, temos essa ação que subiu bastante, que pode corrigir, e outras ações aí que estão com alguns problemas que precisam serem resolvidas. Em resumo, tá? Temos que tomar cuidado aí com o S&P, com o Nasdaq e estar muito atento, né, aos sinais que elas estão mostrando, porque as coisas ainda não estão claras e definidas. Vamos lá e vamos seguir para os outros ativos. Deixa eu dar uma passadinha rapidinha nos Treasuries. Ele mais ou menos está fazendo o que eu comentei aqui na semana passada. Aqui nós temos um canal de longuíssimo prazo da década de 80 e ele veio testar o limite superior, tentou passar, mas fechou para baixo. Tudo ainda ok dentro da tendência de alta dos Treasuries de 10 anos. Índice dólar ainda está lateral aí, veio retestar os 97.810, que foi aí uma região de máximo que rompeu, está dentro de uma bandeirinha, mas não se definiu. Tinha tentado romper para cima, não conseguiu. Está indeciso ainda do que ele vai fazer. Se passar aqui os 99, pode vir para os 100 mil. Se perder os 97, pode dar uma correção um pouco maior, tá? Mas ainda não estraga a tendência dele de alta de longo prazo. Agora vamos falar de bolsa brasileira e dólar contra real, que está realmente uma loucura, principalmente o dólar contra real. Vou começar com a bolsa brasileira, tá? O índice conseguiu fechar a semana aí nos 122 mil pontos, tá? Aqui o fechamento está 121.945, tá? Vai ser um pouco mais exato. E aí a gente fica se perguntando, tá mostrando sinais. Acabei fechando aqui o índice de força relativa. Deixa eu botar de novo aqui o índice de força relativa. Agora está aqui. Está mostrando aqui sinais de excesso, tá? Tem alguma divergência com este topo aqui de fevereiro, tá? Aonde está a bolsa brasileira. E a gente começa a se perguntar até onde ela vai, né? Tinha traçado aqui o 121, ela passou. Tem uma outra região mais para cima aqui no 123.720, que combina com 124.170, que seria o 100% da projeção de FIBO. Ou seja, tem pouco upside. Aí se eu pegar e fizer isto aqui, ó, juntar estes topos,
aqui, ó, das máximas, ó, posso traçar aqui uma linha de tendência de baixa. Tá? Então, eu acredito que o upside aqui é pouco ainda para a Bolsa Brasileira e ela está devendo, começando a dever uma correção. Quando eu olho para o EWZ, né, que é a Bolsa Brasileira e o ETF da Bolsa Brasileira lá fora, tá? E aí nós temos dois componentes aqui, Ibovespa e dólar contra real. Cara, é um movimento mais exaustivo ainda. Chegou até a romper aqui a divergência que estava se apresentando, mas não venceu aqui uma possível resistência de força relativa no 78. E ainda com um gapzinho aqui. Então, né, tá devendo correção. O dólar contra real estava devendo correção já há muito tempo e continuou caindo. Deram mais uma pancada no dólar contra real. Nessa semana eu estava inclusive dando uma comparada aí em movimentos de queda, né? Fortes aqui. Então a gente teve, quando bateu lá no 6, ele caiu rapidamente 17 barras, 25 dias ele perdeu 19%. Aqui a gente pode dizer que foi um movimento só. Foram 73 dias, 51 barras, 15%, e agora ele está a 60 barras, 88 dias caindo, e aí 19%. Mais ou menos nesses movimentos, né? Há alguma correção. Tá? Então eu continuo vendo que precisa de uma correção o dólar contra real, mas o mais louco é o seguinte, ele chegou a fechar inclusive abaixo da média de 200 do semanal. Olha que loucura, né? Tinha até os fundos ligados aqui, ele fechou abaixo. Ó. Tá? Muito, muito forte este movimento. Quanto mais forte, né, eu continuo insistindo que quanto mais forte esmagado um movimento, significa que tem muita gente posicionado. E se acontecer algo contrário, o retorno pode ser forte também. E aí eu vou comentar aí um pouco sobre a estrutura a termo de taxa de juros do Brasil, que é uma das coisas que está atraindo esse capital, que está empurrando essa moeda para baixo. É um dos fatores. A gente já falou disso na semana passada, e aqui eu atualizo. Né? Na semana passada eu comparei 22 com 25, tá? E agora eu estou trazendo a posição de 1º de abril. E a gente vê que a curva está perdendo, está caindo em todos os seus vértices, em todos os seus vencimentos, está dando uma recuada. Fazia tempo que não fazia isso. Tá? Então esse é um dos fatores aí para falar do dólar contra real. Outra coisa, não está aqui, tá? Mas se quem olhar o relatório COT, deu uma estabilizada lá nas posições aí long em reais, tá? Ou seja, short em dólar, deu uma estabilizada. Para essa semana aí, já faz 3 semanas que está estabilizando lá. E aí, se a gente olhar o índice de força relativa, está apresentando divergência entre esse fundo de 23 de fevereiro e o fundo de agora. Pode cair mais? Pode. Temos até aqui os 4,649 aqui traçado, pode vir até ali, tá? Na semana, perdeu média de semanal, cada vez mais esticado. Está devendo correção, uma puxada para cima, né? Sempre é uma oportunidade na moeda. O que mais eu queria falar dela? Eu queria falar um pouco dos... Deixa eu botar aqui nos bonds, para mostrar para vocês esse efeito da taxa de juros. Tá? Eu estou utilizando aqui o DI de janeiro de 2023, eu acho que é um prazo razoável para a gente considerar aí para curto prazo, né? Só para mostrar para vocês que não fazia tempo que não tinha um recuo, né? Ó, desde dezembro ele vem subindo, tá? Fez um topo com divergência, tá? E está corrigindo, tá? Ele corrigiu, veio uma região aqui de possível suporte, na minha opinião, que seria a abertura deste candle de outubro de 2021. Se perder, tem ainda mais algumas regiãozinhas de suporte aqui. Mas um pouquinho mais, uma queda um pouquinho maior é possível. Isso acaba contribuindo aí com um pouco de perda de atratividade para o dólar contra real. Tá? É um dos motivos. Ó. Inclusive, ele está revisitando aqui uma LTAzinha. Então, era tudo isso que eu queria mostrar para a semana. Tá? Eu acho que está um cenário desafiador para a moeda. Então até semana que vem tá dando aqui uma piscaceira aqui
Eu acho que eu estou excedendo o limite do tempo. Vamos lá fechar isso aqui.